Muito bom dia, nós já estamos aqui num lugar alto, que é o monte. Viemos nesta manhã de terça-feira para orarmos, intercedermos a Deus por todos. Você pode incluir aí abaixo todos os nomes que você deseja que nós façamos essa oração, esse clamor, essa prece. Bom, nós temos aqui várias pessoas que já estão entrando, o Everaldo, a Dona Francisca, a Luciana, a Lemes, a Dona Iraildes, a Dona Denise, Deus abençoe, Dona Francisca, Deus abençoe também. E a tantos que podem, inclusive caso queira, preparar aí uma peça de roupa, um copo com água, nós vamos unir a nossa fé. A Rose está aqui comigo e trouxemos aqui a coluna com os nomes e com os pedidos de oração que as pessoas normalmente enviam para o nosso WhatsApp da cobertura espiritual, que é o 3194939193, tá bom? Bom, estava meditando essa madrugada, inclusive em oração também, sobre determinadas situações que sobrevêm a qualquer ser vivo, a qualquer ser humano. Os problemas estão aí, não somos nós que escolhemos quais problemas enfrentarmos. Mas o mundo, por sua vez, ele nos sobrecarrega, o mundo nos traz problemas. É impossível vivermos no mundo que vivemos e não lidarmos diariamente, cotidianamente, com os problemas, com as situações. O próprio Senhor Jesus vivenciou o Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Abraão, Moisés. Os antepassados se depararam com afrontas, batalhas. O reinado de Davi, ele foi assoberbado de problemas e lutas. Assim, diferente de Salomão, que não sofreu as investidas dos exércitos inimigos e que, por sua vez, isso foi um grande problema para a sua fé. Os problemas em si, eles sustentam e fazem com que a nossa fé seja cada vez mais avivada e obrigatoriamente nos exige que vivamos acesos. A fé torna-se acesa mediante as lutas que nós enfrentamos, mas tudo depende da nossa reação. Sim. Como reagimos diante de determinadas situações? Essa reação, esse poder de reação ou não, é que faz com que os problemas de fato sejam vencidos ou administrados. Administrados quando fazemos vista grossa ou passamos de largo, sabe? Quando a pessoa tenta se esquivar de uma situação, mas ela sabe que o problema está ali, mais cedo ou mais tarde ele vai retornar, vai regressar e talvez numa proporção bem maior. Porque o problema tem que ser resolvido. Você tem que cortar o mal pela raiz, não ficar poldando, eliminando os problemas aos poucos, né? A Cláudia também está aqui em oração. Enfim, nós vamos fazer oração pela senhora e pela família. Luciano, o Senhor Jesus, ele nos adverte na palavra dele que no mundo teríamos tribulações, problemas, situações difíceis, situações adversas. Mas ele mesmo também nos fortalece quando ele diz: porém, tenha de bom ânimo, persevere, confie, porque eu venci. Então o Senhor Jesus nos dá aí a receita do bolo, não é, Luciano? Ou seja, o ânimo é a disposição para lutar. A disposição para lutar. É uma fé disposta, determinada, audaciosa. E eu estava aqui meditando na história de Israel, e sempre que a gente lê sobre um determinado personagem da Bíblia, nós temos que se transferir para esse personagem. Nós temos que substituir o tempo e o nome do personagem pelo nosso. Se nós estivéssemos no lugar dele, o que faríamos? Você sabe que a guerra de Israel era constante.
contra seus inimigos. A Bíblia fala que um dos maiores inimigos de Israel foi a Síria. E ele tinha no seu exército Naamã, o seu grande comandante. Mas sempre que eles saíam em batalha, em guerra contra Israel, Deus, através do profeta Eliseu ou Elias, lhe dava as diretrizes e eles prevaleciam, ou seja, Israel prevalecia. Então o rei da Síria disse assim: olha, parece que há alguém entre nós que toma conhecimento do poder bélico, da nossa tática militar, e sempre que nós estamos decididos ou determinados a invadir Israel e tomar de assalto o que lá tem, é como se alguém relatasse as nossas táticas militares ao rei de Israel. E alguém disse: o rei não, porque eles têm o profeta. O homem de Deus peleja por Israel. Sim. E Deus revela para ele aquilo que os inimigos estão planejando contra Israel. E olha o que o rei disse: então vamos tirar a vida do profeta, sendo ele o homem de Deus, para que assim tenhamos totais condições de prevalecermos contra Israel. E a Bíblia diz que, fazendo guerra contra Israel, então diz aqui em 2 Reis 6, diz assim: então enviou para lá, para onde estava o profeta Eliseu e o seu servo Geazi, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Olha o que ele fez. Ele reuniu suas tropas, ele reuniu uma montaria numerosa e, além disso, carros de guerra. Ele enviou uma forte guarnição para matar um homem, acreditando que esse homem, no caso o profeta Eliseu, na verdade era aquele que Deus lhe dava a direção de como o inimigo viria contra Israel. Tendo se levantado muito cedo, aqui diz, foram de noite, cercaram de noite e cercaram a cidade. Procuraram o momento mais propício para tentar surpreender o profeta. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. O seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Guarda bem essas expressões. Ai, meu senhor, o que vai ser de nós? Ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Alguém está dizendo que a voz está diferente? Não sei se é algum problema aí. Ou então a internet, que a gente está no monte. Enfim, eu não sei o que está acontecendo mais. Dá o dedinho aí se está tudo bem no áudio, no vídeo. A cena, né? Dá um dedinho para falar alguma coisa se está tudo bem, porque aqui eu tô... Deixa eu aumentar mais aqui. Alguém está dizendo que não está legal? Não sei, vê aí. Tá tudo bem, pessoal? Tá recebendo bem a mensagem? Tá tudo bem? Alguém poder falar? Diz que a voz está diferente. Não sei. Enfim. E eles disseram... alguém falou, beleza. Melhorou. Então tá bom. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, o profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, o maior problema, bom dia, doutora, o maior problema não são os problemas em si. A maior deficiência é como nós enxergamos determinadas situações. O problema não estava na quantidade de soldados, não estava no número de cavalos e carros de fogo que estavam em torno de uma cidade para tirar a vida de um homem. Mas o servo desse homem, que não estava no mesmo nível espiritual e fé que o próprio profeta, no caso Geazi, ele se desesperou, disse: já era.
acabou, estamos perdidos, estamos mortos, estamos fadados à morte. Os inimigos cercaram a cidade, não tem como se esconder, não tem como para onde fugir. Eliseu disse, olha, eu não entendo o seu desespero. Não temas. Muito mais, disse o profeta, são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, maior é Deus e os anjos que estão conosco do que todos os inimigos que estão ao nosso derredor. Porque Deus está ao nosso redor, Deus peleja por nós. Sim. E o que vem ao nosso derredor, ainda que ao entorno, próximo ou distante, não faz diferença. Exato. A diferença não está no nosso inimigo, está em nós. Não importa com quantos inimigos o diabo vem. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da muralha, não importa quando o rei mandou aumentar o fogo da fornalha, que já era extremamente aquecida na sua temperatura, ele mandou aumentar 7 vezes mais. Se já era impossível uma pessoa sobreviver à sua temperatura normal, aquele fogareiro fumegante, imagine aumentar o fogo da fornalha onde foi jogado Sadraque, Mesaque e Abidnego, 7 vezes mais. Mas não fez diferença, porque Deus enviou o seu anjo e poupou a vida dos seus servos, a ponto de não deixar os fios de cabelo ficarem chamuscados, nem os cabelos foram queimados. Exatamente. Quando Eliseu olhou para o servo dele e viu o desespero estampado, o susto, o medo, deixa eu tirar aqui um pouquinho lá por causa do sol, está aqui enfim aberto, Eliseu disse assim, olha, muito mais são os que estão conosco. Mas como assim? Ele indagou, se só tem eu e o senhor, eu não vejo mais ninguém para sair em nossa defesa. Os inimigos estão a nos surpreender. Ele disse assim, Senhor profeta, abra os olhos do meu servo. Ele não era deficiente visual, no sentido físico, mas a deficiência dele estava dentro dele. Espiritual. A maior deficiência de uma pessoa está na sua fé. Ou ela vive, ou ela não, porque fé ela tem. Sim. Ela tem que viver a sua fé. Ela tem que entender que o diabo não vai facilitar. Ela tem que entender que o diabo está aí para matar, roubar e destruir. O carnaval está aí. A gente sabe que ao longo desse período muitas pessoas são arrastadas e devastadas por ele. Sim. O prejuízo é enorme. Amanhã já é a quarta-feira de cinza, as pessoas juntam os cacos para ver o resultado do negativo, não do positivo. Sim. Aqueles que direto ou indiretamente estavam envolvidos, enfim. E por isso que a Bíblia diz, óleo de alegria em vez de pranto. O pranto, muitos estão a prantear, a lamentar, a sofrer, porque a euforia passa, é momentânea essa sensação, porque ela é ridícula, é falsa, mas a verdadeira presença de Deus é que nos proporciona, nos dá essa capacidade de nós entendermos que, independente das situações que nós encaramos e enfrentamos, se temos a alegria do Senhor dentro de nós, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, isso. Nós vamos prevalecer. Sempre. Eliseu prevaleceu contra os seus inimigos, que eram maiores em número e em quantidade. Mas ele disse, muito mais são os que estão conosco. Quando o auxiliar dele, o Geazi, viu que os olhos espirituais, a fé aflorou, ele falou, peraí, poxa, os anjos do Senhor estão aqui conosco. Deus está conosco. Poxa, é como aquele anjo que quando Eliseu estava diante das muralhas de Jericó, se desesperou, se descabelou, falou, ih, já era, olha o tamanho dessa muralha. Eliseu ficou olhando a estrutura, como é que a gente vai passar por isso aí? Apareceu um anjo com a espada na mão, falou, meu caro, eu sou príncipe do exército do Senhor com a espada na mão. E acabo de chegar, a espada estava na mão. Sim. Eliseu se assustou, achando que falou, já era, é mais um inimigo. Ele disse, não, eu vim aqui para te ajudar. Sim. Ele já estava prostrado, levanta, vamos lutar. Então Deus está nos convocando para a guerra, para a luta. Para nós reagirmos através da fé, se queremos prevalecer contra o mal. E Luciana, essa pessoa que nos ouve aqui, agora, talvez ela esteja vivendo vários problemas, várias dificuldades. Mas Eliseu, ele escolheu crer, confiar.
quando a pessoa faz a escolha certa, não, eu estou passando por várias situações, por vários problemas, mas eu escolho crer, eu vou confiar, Deus é comigo, Ele é comigo. Ela tem essa certeza dentro dela, ela não olha para o problema. Ainda que o problema esteja diante dela, Isso. a forma como ela vê, A reação dela. é aquela história de dois homens olham de uma mesma janela. Dois homens olham de uma mesma janela. Um vê a lama, assim. O outro vê o céu. Isso. Eu tô aqui no monte. Eu escolho olhar para o chão, onde eu vejo barro, mato. Isso. Ou eu olho para o céu, onde eu vejo a grandeza de Deus. Ainda que a grandeza de Deus esteja ao meu redor, representada por essa beleza da natureza. Agora, Deus é grande. Será que o Deus que criou tudo isso aqui não pode mudar essa situação? Não pode curar você dessa doença? Não pode mudar essa situação familiar? Ele pode tudo. Sim. Agora, tudo depende da fé, da pessoa crer. Da pessoa crer, sair daquela zona de conforto e deixar de viver uma fé acomodada, uma fé passiva. Você sabe que quando o servo de Eliseu viu os inimigos, ele se apavorou, se assustou. Nós temos sentimentos, Sim. nós temos os 5 sentidos, mas a gente tem que tomar cuidado, vigiar, para que nós não vivamos a fé na forma emotiva. Uma fé levada por sentimento, tem que viver a fé racional. É aquela coisa, ou Deus é ou Deus não é. Exatamente. Ou Deus funciona ou Deus não funciona. Exatamente. Que Deus é esse? Que só aparece em determinados momentos, nos momentos que nós mais precisamos, ele não está presente? Sim, ele está presente. Sim. E quanto maior for a guerra, quanto maior for o inimigo, maior for o problema, maior é a ação dele na nossa vida. Amém. Por isso que nós vamos agora falar com Deus. E se você está acompanhando, é claro, essa oração, compartilhe. E se você não nos segue, siga-nos. Peça para que outros também venham seguir. Compartilhe com 3 ou mais pessoas, para que nós possamos sempre estar orientando e ajudando a todos quantos necessitam de ajuda. E por falar em resposta, amanhã, inclusive, amanhã, quarta-feira, de cinzas, nós vamos estar às 7h30 da noite, na noite dos escolhidos, ungindo as pessoas com óleo da alegria. Porque ele fala óleo de alegria em vez de pranto. Você que está aí no pranto, na dor, na angústia, no desassossego, na insatisfação emocional, psicológica, nós vamos fazer a unção às 7h30 da noite, aqui na Avenida Floriano Peixoto, 2326, em Uberlândia, com óleo da alegria. O óleo sobre a nossa cabeça, para que esse óleo, que é a presença do Espírito Santo, possa estar contigo, a fim de que você possa vencer toda e qualquer situação que tem se levantado, que tem te afrontado. Vamos unir a nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim. Ó Deus vivo, sim, o Deus de Eliseu, sim, que diante daquela infinita quantidade de inimigos, carros de fogo, cavalos e tropas extremamente armadas contra ele, ele disse, olha, muito mais são os que estão conosco do que todos os que vêm contra nós. Essa é a fé. Se o que está comigo é maior do que o que está no mundo, é certo que eu prevaleça. Agora, se eu não tenho o Senhor comigo, então os problemas, por menores ou maiores que sejam, vão trazer desespero, aflição, desassossego, dúvidas para o meu coração. E a dúvida não é do Senhor, é do diabo. O diabo é o pai da dúvida. Ele é a mãe, o pai, seja lá o que for, ele criou isso. Mas o Senhor é o autor e o consumador da fé. E é pela fé, que nós clamamos aqui no monte, por esta pessoa que está vivendo, quem sabe, o pranto, está vivendo momentos dolorosos, angustiantes, deprimentes. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Eliseu, que cegou os olhos dos inimigos, não permita que os maus prevaleçam contra essa pessoa. Se há porventura uma enfermidade, que ela receba a cura, a saúde dessa enfermidade. Se há um problema de ordem familiar, sentimental, conjugal, seja de ordem financeira, essa pessoa que se vê diante de dívidas, falências, protestos, inadimplências, aqueles que nesse momento, Senhor, pedem pelos seus familiares, que direto ou indiretamente estão envolvidos nesse carnaval, que Deus possa guardá-los e poupá-los do luto, como diz
a tua palavra em Isaías 61. Que Deus possa nos coroar com veste de louvor, óleo de alegria em vez de pranto. Ó meu Deus, nós intercedemos também por todos que têm sido colunas nesta obra. Abençoe sua casa, trabalho, suas famílias. Abençoe a sua vida. Faça com que esses 3 primeiros meses, o primeiro trimestre desse ano, que é janeiro, fevereiro e março, sejam abençoados. Ainda que estejamos no menor mês do ano, que ele seja o maior em respostas, em resultados. O Deus que no 17º dia do 2º mês abriu os céus nos dias de Noé e derramou fontes de água, derrame fontes de bênçãos. Repreenda o devorador, o mal que vem para roubar, destruir. Abençoa os fiéis, dizimistas e ofertantes da tua obra. Toma nas tuas mãos, Senhor, a todos que participam desta oração. Nós determinamos a bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o Jean, que está acompanhando, a Patrícia. E tem muita gente aqui, a Dona Francisca, a Dona Áurea, a Luciana, a Dona Marisa, a Simone, a Luciana, a Dona Iraílde, a Míria, a Dona Ivani, Sueli, a Doutora Cláudia, Dona Cláudia Pleno, enfim. Deus abençoe a todos, tá bom? Que acompanham a Doutora Cláudia Inácio, um abraço a todos aí também. Nós vamos ficando por aqui. Mas quem pegou a mensagem pela metade, a gente vai compartilhar, você vai acompanhar. Mas, em suma, resumindo, o que foi falado pelo Espírito Santo, eu creio que foi Deus quem nos deu essa palavra hoje de madrugada. Eu vim com ela na minha cabeça aqui pro monte, vamos continuar aqui orando. É que você não tema o que você vê. Não tema o que você ouve, mas guarde a palavra de Deus. O problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Se o que eu tenho dentro de mim é grande, é como eu sempre digo, eu vou lutar até a última gota de sangue. Enquanto o sangue correr na veia, o couro vai ter que comer. É óleo de águia, cara de leão e perna de gazela. Ou tudo ou nada, ou Deus é ou Deus não é. Nem que Deus tenha que descer, ele vai descer. Ele prometeu que faria isso. Amém. E nós, quando vivemos a fé, pode ser que dure um tempo, mas a resposta vem. Amém. Que Deus abençoe a todos, aqueles que querem ajudar o trabalho da Igreja Fonte. Bispo Luciano, eu quero ser uma coluna dessa obra, eu quero ajudar com uma oferta de doação para ajudar o trabalho a desenvolver. Ajude. A gente sempre deixa aqui abaixo as informações, os meios, como a pessoa pode ajudar o trabalho. Envie o comprovantezinho. Por quê? Porque a gente sempre coloca aqui, a gente imprime e coloca aqui para orar e jejuar. Tá bom? Você pode enviar. Pode ser através do WhatsApp, que é o 31 9493 9193, ou pelas contas do Bradesco de Itaú, que a gente vai deixar aqui abaixo depois de compartilhar. Seja luz. Amém. Quinta-feira a gente vai estar aqui novamente em oração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Uma ótima terça-feira. Lembrando que amanhã, quarta-feira, nós vamos estar aqui na Igreja Fonte às 7h30 da noite, para que você receba o óleo da alegria. Se você que mora em outra localidade não puder acompanhar, a gente vai trazer a palavra e você vai poder acompanhar pelo Instagram, tá bom? Amém. Mas os demais aqui de Uberlândia, esteja conosco nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Seja luz, Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Dá licença, dá licença. Deus abençoe a doutora Denise, Deus abençoe a senhora, dona Denise, seu Nilton, agora que eu vi aqui também. E a todos os demais, ainda que eu não tive como ler aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito bom dia, dona Cláudia. Deus abençoe a senhora. Todo o nosso povo Juiz Forano, que a gente ama de coração. Todo o povo do Rio de Janeiro, que nos acompanha em BH. Cláudia, Deus abençoe a todos que nos acompanham em Belém, aí em Sete Lagoas, e tantos lugares maravilhosos que a gente Amém. já esteve a oportunidade de pregar. Eu vi aqui um lá da África. Que Deus abençoe também a todo o nosso povo moçambicano. Deus abençoe. Dá licença.